é importante que a gente colabore em encontros dessa natureza a trazer e fortalecer, por meio da linguagem e da produção cultural, as pautas que têm sido frequentes e trazido grande ameaça, sobretudo nesse período da pandemia. Gostaria, então, agora de chamar o Flávio Barolo e o Wellington Tibério para contextualizarem o trabalho do coletivo, ou da dupla Secura Humana, que, de certa maneira, nós todos nos sentimos também representados. Então, agradeço a presença, Flávio e Wellington, a palavra é com vocês. Muito obrigada. Eu estou mutado. Oi, boa noite, Lilian. Obrigado pelo convite. Demorou, estamos aqui agora todos reunidos, demorou muito. Isso que nós estamos passando bem atípico, né? É isso que você falou, tudo que as pessoas estão falando. Boa noite, Wellington, que a gente está à distância, né? Beleza. Boa noite a todos e todas que estão aqui participando também. A gente viu o trabalho de todos esses grupos, todas essas ameaças, assim, eu fico muito constrangido, assim, com tudo que tem acontecido no Brasil, sendo que os povos originários, os povos indígenas, são a grande inspiração e aprendizado para nós do meio ambiente, da permacultura, né? A gente, Secura Humana, né, um coletivo artístico, ambiental, a gente sempre busca atritar e estar perto dos coletivos de meio ambiente, tentar construir uma cidade possível que seja integrada com o campo da natureza, né? Então a gente vê uma construtora como a Tenda passar por cima do território dos Guarani, que é um dos menores territórios, o menor território do Brasil, como foi dito. Aqui no nosso território da Vila Ângulo e Pompeia tem uma construtora que quer acabar com a Praça da Nascente, construir um prédio de 22 andares. A gente passando a boiada na Amazônia, passando a boiada no Pantanal. Então é uma série de... Eu fico muito... os territórios quilombolas, eu fico muito puto, na verdade, muito triste com tudo. O pessoal do Faroeste também, então eu estou muito sensibilizado. Fala um pouquinho, Wellington. Legal, gente. Bem, boa noite aí a todos e todas. Ótimo estar aqui com vocês e super legal trocar com essa turma toda aí, né? De alguma maneira nos conectarmos aí nessas redes, né? Eu acho que essa é uma força também de um encontro como esse, a gente poder se articular de alguma forma, né? Quer dizer, essa é a potência aí também para um futuro, né? Eu acho que é por aí. Bem, o que a gente traz, né, é uma questão um pouco mais na perspectiva ambiental, né? Me chama a atenção nos grupos, né, nas falas anteriores, essa questão muito forte ligada a um território específico, né, a um confronto muito direto local, que, lógico, isso espelha o que se passa na cidade, nesse país, né, nesse mundo, talvez. A nossa ação, né, a minha do Flávio, ela é um pouco menos focada num território em específico, né, ela é mais ampla, né, porque a nossa questão é a água, em certa medida, né, o tema que pega para a gente, né, que a gente se dedica a tritar a cidade, né, a problematizar a cidade é a água. Claro que isso nos conecta com várias frentes, né, então, por exemplo, sei lá, tem um camarada nosso que está lá com o pessoal dos Guarani, né, o Adriano Sampaio, que né, estava trabalhando com o lago, né, que ele construiu lá para recuperar um pouco dessa questão do peixe, né, da criação, da alimentação guarani e tudo mais. Né, a gente se aproximou também aqui no bairro, aqui próximo à linha do trem ali na Lapa, né, de um pessoal de uma ocupação, para tentar pensar sistema de captação de água com eles, para que eles pudessem ter acesso, né, porque, lógico, cortaram a água e essas questões todas. Ou, né, mesmo aqui, a gente vai passar um vídeo, né, da travessa Roque Adoglio, que é aqui na Vila Ângulo, onde a gente está, em que a gente conseguiu uma água que corria pela sarjeta, que aparentemente seria uma água suja, a gente, na verdade, descobriu que era uma nascente, então essa é uma realidade, né, uma memória que se apagando na cidade e que a gente busca dar visibilidade para ela novamente, que é fazer as nascentes serem observadas, quer dizer, há nascentes na cidade de São Paulo, há água brotando por aí, né? Se a gente procurar, a gente vê água brotando em praça, em sarjeta,
E bem, a gente conseguiu canalizar essa água e levar para uma travessa, lá colocou uma torneira, colocou um tanque, então, vai lá lavar roupa, tomar banho, sabe? Quer dizer, tem, né, toda uma possibilidade de ter acesso a uma água, né? Tão vital, numa cidade tão dura, né? Tão seca quanto a nossa, seca e dura em todos os sentidos, né? Daí secura humana. E o Né, que a lago, né? gente... E o lago como objetivo final Isso. ali E dessa logo depois a instalação. gente colocou um lago com peixes e a criançada da creche pintou, quer dizer, tentando também essa interação com todo o entorno ali, né? Todo mundo comprar para si essa cidade mais humana, né? Essa cidade mais gostosa de se viver, mais justa, mais, né? E tudo e por aí vai. Pode continuar lá. A gente tem essas vertentes é um trabalho artístico com mistura um pouco de construção civil, né? Que a gente vai para a rua, a gente enxerga o fator bizarro que a gente encontra nessa cidade que a gente construiu, né? Por exemplo, todos os rios canalizados, todos os rios esgotos, alguns rios, um dos maiores rios de São Paulo são esgotos a céu aberto, né? Então a gente tenta observar isso e criar utopias, tentar materializar essas utopias que a gente sente que todos esses coletivos que a gente dialoga, todas as pessoas, é o que a gente gostaria de ter como cidade, né? Então, só que dentro da nossa pequenez a gente não consegue ir lá. Eu gostaria de marretar e abrir o leito do rio ali, mas existem muitas problemáticas quanto a isso. Então, o que a gente faz? Então, a gente constrói lago, a gente vê essa água indo para o esgoto, que vai se misturar, uma água limpa, uma água de nascente, que vai se misturar mais tarde com o rio Tietê. A gente cria um intermediário ali que vai criar uma vida aquática, uma relação mais úmida com as pessoas que passam ali no bairro. A gente fez uma obra que é o Rio Paralelo, que a gente construiu um leito de um rio em cima do rio canalizado. Já que a gente não pode ter o rio aberto, a gente fez um rio, né? É um protótipo de um rio, né? É um rio sobre o rio, né? E a outra vertente que a gente tem, que a gente também vai passar um vídeo, que é o Parque Aquático Móvel, que é o seguinte: a gente identificar essas águas de nascente e rebaixamento do lençol freático, né, que são aquelas escavações que os prédios fazem, atingem o lençol freático e são obrigados a bombear 24 horas por dia para sempre de sua vida, usando energia, gastando energia, consumindo, precisa bombear aquela água para não inundar a sua garagem, seus subsolos, e aquela água é jogada fora, aquela água é despejada. Então, o que a gente faz? A gente brinca que a gente faz uma ocupação das águas. Então, a gente pega aquela água, leva uma caixa d'água por meio da rua, a gente leva 3 piscinas, a gente recolhe, armazena temporariamente aquela água, usa essa água para provocar um encontro das pessoas, né? As pessoas vão para a rua, vão se manifestar, vão festejar, vão ocupar as ruas. Então, é uma série de reverberações que a gente tem com o Parque Aquático Móvel, né? E logo depois essa água também vai voltar para o leito e vai se misturar com o esgoto do Tietê, né? E aí, no caso, a gente fez agora, por último, na mostra Jardinalidades, né? A gente teve a oportunidade, convite da Gabi da Faituza, de construir, junto com a Água V do Léo Tanuzzi e o Jefferson Rogério, a gente fez uma pequena estação de tratamento de esgoto das águas do Tamanduateí. Também é um protótipo, né, utópico, artístico, onde a gente recolhia 2.000 litros de água do Tamanduateí. A gente vai mostrar a ação da gente recolhendo isso. A gente passava por diversos filtros naturais, né, de brita, areia, carvão ativado, plantas filtrantes, porque todas as nossas respostas estão na natureza, né? É só a gente que não, esse pessoal que não enxerga, né? E no final a resultante é um lago com peixes e plantas aquáticas, onde as pessoas voltaram a se relacionar com um outro rio Tamanduateí que a gente construiu ali, né? Quer complementar alguma coisa, Well? Não, bem, acho que é isso aí. Então, o Flávio apresentou, né, basicamente os vídeos, e o ponto central talvez seja isso, né? Quer dizer, a gente olhar para essa cidade de um jeito diferente, né? Vislumbrar possibilidades que não estavam no horizonte, né? Quer dizer, as águas, a gente foi, né, toda uma geração que nasceu numa cidade que não tem, né, rios limpos, não vê isso não existe, né? Quer dizer, e
quando a gente faz essas ações, né, que vão aparecer nos vídeos, as pessoas que vivem essa experiência falam, peraí, mas poxa, então quer dizer que existe essa cidade, né? Quer dizer, existe água nessa cidade, existe água limpa, a gente pode tratar esse rio, né? Por exemplo, a gente, né, bombeando o Tamanduateí, primeiro é um choque, né? Como assim, bombear o Tamanduateí? O Tamanduateí é algo que não se mexe, né? Ninguém tem contato com aquela coisa, né? E a gente buscou contato com aquela coisa, né? Quer dizer, e essa ação, ela cria um atrito, né? Ela fricciona um pouco as percepções de quem passa por ali, né? E isso aponta para possibilidades, né? Inimagináveis num certo momento, mas que vão ganhando materialidade, claro, na forma de protótipos, como o Flávio falou, mas, bem, é assim, né? É o que a gente consegue, nas nossas curtas pernas, né? São os passos que a gente dá. E tem Então, é isso, né? tem todas as reverberações da água também que a gente não atua, mas por exemplo, da Horta das Corujas, né? Com água de nascente em praças, a gente consegue também, de certa forma, ajudar a produção de alimentos orgânicos. Se a gente tivesse a gente tem vários movimentos em praças, hortas urbanas, né? Então a água tem esse papel, né? A água que já está na cidade, ela teria um papel muito forte, né, nesse quesito. A gente tem água de chuva, que a gente poderia captar essas águas, né, poder ter mais cisternas, mais captação de água de chuva, para também fomentar esse uso das águas. Então, as próprias águas de nascente poderiam ser armazenadas, então, e tudo isso geraria vida, né? Potência de vida, né? A água é potência de vida. Então, seja em comida, seja em água para essa torneira, esse tanque que a gente deixou lá na viela para que pessoas em situação de rua, outras pessoas passantes ali pudessem usar essa água também. Então, a água é vida, né? Então, a gente trabalha com isso, né? E água é vida, água é patrimônio e água é recurso. Essencial. E essencial. Eu me lembro de um professor que eu tinha muitos anos atrás, na adolescência, que ele falava: haverá o dia em que uma garrafa de água vai custar mais que uma garrafa de uísque. Parecia inimaginável. Nós estamos chegando, ou até já passamos disso, pelo que nós estamos vendo, como os lençóis freáticos da América Latina estão sendo saqueados e estão sendo usurpados pela iniciativa privada. Então, a água é o maior dos patrimônios depois do ser humano, óbvio, mas o ser humano, a água e a natureza. Então, o trabalho de vocês, ele é uma cebola, porque cada vez mais tem uma camada e revela uma outra, que está ligada à vida. Está ligada à vida enquanto alimento, enquanto saúde, enquanto ludicidade. Água é vida, água é banho, água é direito à água. Então, é o direito à cidade, que eu acho que é a grande questão que a gente está tratando, e aí, a partir de uma abordagem que, como mesmo falou Flávio e Wellington, no que a gente pode categorizar como guerrilha urbana. Então, todas as discussões que perpassam, não só hoje, mas essa mostra, tem um caráter ativista ou artivista, porque é pela linguagem, ou com ela também, que a gente consegue amplificar as possibilidades de conversa com a própria cidade, não é? O Wellington sempre dá um exemplo, né, Wellington? Se você quiser falar o exemplo lá da água, da garrafa, do litro da água. Não, é isso, né? Quer dizer, você falou do uísque, né, Lilian? Mas se a gente pensar, a gente hoje em dia já paga mais caro num litro de água, muitas vezes num lugar, né, num bar qualquer, do que um litro de gasolina, né? E se a gente pensar que o mundo, o século XX foi atravessado por guerras em torno do petróleo, e hoje a gente paga mais caro por um litro de água do que por um litro de gasolina, quer dizer, isso aponta para uma situação crítica, né? Quer dizer, a gente está entrando realmente, e já há conflitos mundiais aí em torno da água, né? Basta ver lá o que se passa, né? Israel com seus vizinhos, em torno do Rio Jordão, né? Ou Turquia, Iraque, né? Os rios ali, o Tigre, Eufrates, né? Bem, a gente viu isso um pouco, São Paulo, Rio disputando o Rio Paraíba do Sul, né, na época da crise de abastecimento, há pouco tempo atrás. Estamos de novo caminhando para uma, né, porque a coisa está feia novamente, né, o Paraná já está penando lá. Então, quer dizer, realmente a situação da água é crítica, né? Não, só lembrando que a água potável no planeta é menos de uma fração menor que de 1%. A água potável que a gente tem no planeta é menos de 1% da água do planeta inteiro, né?
Então, talvez essa guerra pela água... É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, tudo anuncia um grande problema e todo cuidado é necessário. Toda discussão, cada espaço possível, cada brecha criada, cada fresta que a gente conseguir encontrar e abrir a fórceps, eu acho que a gente tem que trazer o debate, mas a gente tem que atuar. Então, é sobre essa atuação que eu agora gostaria de pedir que o Alexandre pudesse compartilhar os vídeos, porque a gente fala com linguagem. Então, vamos compartilhar aqui a nossa linguagem audiovisual e performativa também. Sim. Esse é o ponto de saída da água, da nascente, né? E a gente começou a analisar. Aí a gente fez uma transposição, né? Já pegou cruzado. Energias, vem água. Olha lá, olha lá. Vem Chegou, água. chegou. Vem água! Olha lá. Você está mutado, né? Esse é o Lago da Travessa Roca d'Obre. Já vamos ver. Você está mutada, Lilian. Nós vamos ver o segundo mutada, já? Lilian. O Alexandre já deve estar preparando um segundo, né? Tá. Não precisa começar, né? O vídeo já... Obrigada, Alexandre. Esse aí é na Praça da Nascente, um parque aquático móvel que a gente se uniu ao movimento Ocupe Abrace, né? Em disputa por esse terreno que é vizinho à Praça da Nascente, né? A nascente não vai ter prédio! 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 Quem falou? Quem falou que não tem nascente nessa praça? Nesse terreno? É água de nascente! É água de nascente! E o bloco da Água Preta também. Tem 3 piscinas, uma caixa d'água, tudo com água de nascente aqui da região desse terreno aqui, que a Exto quer construir um prédio de 22 andares, quer secar toda a água da Praça da Nascente, Praça Homero Silva. Eles alegam que não tem água de nascente, mas aqui tem água de nascente que encheu 3 piscinas e uma caixa d'água. Vocês podem ver, nós estamos usufruindo dessa água que é desperdiçada diariamente, todo dia em São Paulo inteiro, não só aqui, né? Aqui... Dá para tomar banho com essa água?
A água, a gente fez testes dela, a água é limpa, a água é quase potável, ela tem um pH, ela é um pouquinho mais ácida, mas ela é melhor que muita água que vende de garrafinha, né? Então é uma água própria para a gente tomar banho, é uma água que é desperdiçada, que é jogada na sarjeta diariamente. E São Paulo não utiliza disso por algum motivo, né? A nascente é nossa! 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 Vem, Dória! Vem tomar banho na Regan! Nós recuperamos 8 nascentes nessa praça, que é o maior espaço verde da Pompeia, com 12 mil metros quadrados. E identificamos outras 5 nascentes nos arredores da praça, né? Todas essas nascentes estão identificadas pelo Instituto Geográfico e Cartográfico e hoje nós estamos numa mobilização, já não é desde hoje aqui na frente da Avenida Pompeia, mas numa mobilização para impedir que seja dado o alvará de construção para um empreendimento aqui no terreno lindeiro, a praça, e que pode colocar em risco as nossas nascentes, porque o pedido é para uma construção de uma torre de 22 andares com 3 subsolos, e isso pode comprometer o lençol freático e a oferta de água para as espécies, para as árvores que vivem também na praça. Além de serem 2 nascentes, a gente vive numa crise hídrica e a gente não pode mais se dar o luxo de desperdiçar água. Aí a gente chega e fala que tem crise hídrica. Crise hídrica não, crise de abastecimento de água, crise de gestão de abastecimento de água. Esse é o termo correto. Podia ser isso, né, gente? Podia ser um lago de nascente, como falta tanto em São Paulo. Ainda mais nesse bairro que a gente circula e a gente vê, a gente sente a água passando por baixo do concreto, por baixo do asfalto. O vídeo continua, tá lá na nossa página securahumana.com, só entrar lá, tem todas essas ações aí, né? E o prédio o terreno ainda está em suspensão ali, né? O prédio não conseguiu ainda aprovar, né? Tá uma luta ferrenha, mas o Copiabraço, né, o coletivo que sustenta a luta ali, a sociedade está resistindo ainda, né? Contar com o nosso pensamento altamente negativo para que o negócio dele seja embargado, também colaboraremos para ficar mais tempo enrolado lá, né? E agora... Desculpa. E agora o vídeo da nossa ação de coleta da água do Rio Tamanduateí para o Sesc Parque Dom Pedro II, ali mostra jardinalidades, né? A gente vai identificar quais são as funções e a reveza. Pega aqui, outro segura ali, outro vai para cá. Mas ele vai. Pode fazer com calma. Axé, babá. Música do Kraka, hein? Trilha sonora do Kraka.
vídeo para frente, talvez para ver o lago pronto, talvez, né? Depois do tratamento, né? O Leonardo aqui também. Você está mutado ali, né? Você tem ideia? Só um pouquinho, só para ver, acho que o tratamento, né? Talvez seria legal. Alexandre, você pode botar no finzinho para a gente ver o tratamento da água? E Talvez pular um minutinho só, né, Flávio? Acho que pro final talvez não, no meio, né? Mas pular um pouco. A gente precisava ver, né? Obrigada, viu, Alexandre? Esse aí é o filtro de pedra, de entulho, areia. Filtro de areia. Carvão. Carvão ativado. As plantas filtrantes, né? Todas as variedades de plantas que a gente tem. O lago Alá. Música do Zimber. Atravessa o lago Alá. Toda a implantação do filtro. Atravessa. Umedece as vias respiratórias da razão, desaquece a pressa dos que vêm e dos que vão. Aí está na fase inicial, né, do tratamento, a água ainda é um pouco turva, né, depois ela foi ficando... A pedra bruta da exaustão, liquidifica a colocação dos peixes, né, finalmente. E carvão. Alarga, atravessa de preces e promessa. É isso. Alarga. Valeu. Olha a água limpinha. O lago Esse é o tamanho do ATI, né? Tamanho do ATI. Que a gente gostaria de ver. Enfim, passo a bola para vocês todos e todas. Isso aí, gente. Valeu. Obrigada, Securos. Faz a gente pensar e muito, 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 muito. Obrigada.